Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Brazilian Dev, meu nome é Paulo Raoni e esse é mais um vídeo da série JavaScript básico. E nesse vídeo a gente vai estar falando dos tipos primitivos null e undefined. Bom, em primeiro lugar a gente vai falar das diferenças deles, ok? Bom, a principal diferença entre null e undefined é que undefined é uma propriedade global. Bom, e essa propriedade global pode ser chamada também de variável global ou uma key de um objeto global. Que no caso, quando a gente trabalha no Node, o objeto global se chama de fato global, e quando a gente trabalha no navegador, que no caso é o Chrome aqui, que a gente está usando, window. Vou colocar aqui então, para a gente fazer o teste, window, e a gente vai ver que ele vai retornar para a gente aqui um objeto gigantesco, contendo diversas propriedades aqui nele. Para a gente acessar uma propriedade, a gente usa o ponto, coloca o nome da propriedade, que no caso é undefined. E quando eu apertar Enter aqui, ele vai avaliar esse valor e vai me retornar o que tem dentro dessa propriedade undefined. E aí ele me retorna aqui o valor, o tipo primitivo undefined. E o null? Null, no caso, é um literal. Ele não é uma propriedade, ok, do objeto global. E para a gente diferenciar um valor quando é null de undefined, a gente deve utilizar o operador de igualdade estrita. A gente já viu que quando a gente utiliza três iguais, a gente está fazendo uma comparação de valor e de tipo. Dentro desse link, a gente vai lá para os operadores de comparação, a gente vai ver que para a gente fazer uma comparação e saber se um valor é igual ao outro somente pelo valor, a gente utiliza dois iguais. E quando a gente vai fazer uma comparação de tipo e valor, a gente utiliza três iguais. E não é diferente, quando a gente vai fazer uma comparação de null e undefined, é a mesma coisa, tá? Então a gente colocar aqui undefined é igual a null, ele vai dizer que é true, porque a gente não está fazendo uma comparação de tipo. A gente sabe que type of undefined é igual a undefined, o tipo de undefined é undefined, tá? Ele é um tipo undefined. Então type of de undefined é undefined, e type of de null é um object. Ah, aí tem um erro de implementação. Porque se a gente for ver aqui na documentação do null, a gente vai ver numa parte aqui, se eu não me engano, é nessa parte aqui. As diferenças entre null e undefined, a gente já está vendo lá, né? E a gente vai ver aqui que o type of null, quando a gente coloca na tela o type of null que a gente fez aqui, ele vai dar o valor object, tá? E aqui ele explica, coloca entre parênteses aqui no MDN, que esse é um bug do ECMAScript. Deveria ser null, de fato. O tipo deveria ser null. Só que teve um bug de implementação e até hoje nunca corrigiram esse bug, eu não sei porquê. Não me pergunte, não sou eu que faço as especificações do ECMAScript. Tem toda uma galera que se junta, se reúne e vai fazendo conforme o tempo vai passando. Mas, de fato, nunca fizeram esse conserto na linguagem. Mas isso é, de fato, o que acontece. Quando a gente vai fazer uma comparação, então, de valor, eles vão ser false, ok? Null e undefined. Mas só que se a gente fizer uma comparação de tipo, a gente vai ver que undefined é igual a null, no caso a igualdade estrita, né, que são três iguais, a gente vai ver que é falso. Então, quando for fazer uma comparação para descobrir se um valor é undefined ou null, a gente faz uma comparação utilizando três iguais, que é a comparação estrita. Bom, seguindo em frente, a gente tem aqui agora uma explicação um pouco mais específica de null. A gente vai olhar aqui, esse link vai seguir direto para essa página aqui, né? Global Objects. Então, o valor null é um literal em JavaScript que representa um valor nulo ou vazio. Aí ele aponta para um objeto inexistente. E aquele probleminha de implementação que eu já tinha falado antes. E é um dos valores primitivos de JavaScript, como eu falei também anteriormente no primeiro vídeo sobre tipos primitivos, que são 5 tipos primitivos. Esses dois são os últimos, né? A gente já falou sobre number, já falamos sobre boolean, já falamos sobre string, e agora estamos falando sobre os últimos 2 tipos primitivos da linguagem JavaScript, ok? O null, então, é um literal, né? Um valor literal. A diferença de um valor literal para um outro tipo de valor é essa, que o valor literal, ele, de fato, é o que ele é, tá? Por exemplo, um valor literal, como eu já falei anteriormente, a gente já vai falar sobre objetos ainda, mas o valor literal de um objeto é esse aqui, tá? Um objeto, literalmente, é isso aqui, tá? Abre chaves e fecha chaves, ok? Um valor literal de um array é esse aqui, tá? Então, o null é um valor literal também, ok? Então, a gente tem aqui um exemplo, né, que está lá no próprio site aqui, esse exemplo aqui,
né? E eu vou colocar essa parte aqui, ó. Lembrando que var é uma outra forma de declarar variável. Eu estou usando muito let aqui, mas aí, var também é uma forma de declarar uma variável. Aqui ele está declarando, vou colocar node aqui, e aqui ele está declarando a variável full, e ele vai atribuir o valor null para ela. E aqui ele chama esse valor. Eu vou tirar aqui, primeiro ele declara, e agora eu vou avaliar esse valor, full. E ele tem full, null no caso ali dentro daquela variável full. Então o que basicamente esse código está fazendo é, eu estou declarando uma variável full, estou colocando um valor nulo dentro dela, tá? E aqui eu chamo full de novo e peço para que seja avaliado o valor que está dentro dela e vai aparecer aqui o valor null. Foi isso que aconteceu aqui nesse código. Vamos falar agora sobre undefined. Bom, o que vem a ser undefined? Vamos dar uma olhada lá no site. Isso aqui foi a cópia que eu fiz do próprio site, da própria definição aqui do MDN. E, como a gente tinha falado antes, é um valor global, né, que representa o valor indefinido, tá? E para que exatamente é utilizado o undefined? Bom, o undefined ele quer dizer que você tem um valor indefinido, ou seja, você criou uma variável. Quando você cria uma variável e você não coloca nenhum valor dentro dela, basicamente aquela variável vai ter um valor chamado undefined. Então vamos fazer aqui um teste aqui, por exemplo. Vamos criar uma variável aqui, uma var. E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, não vou colocar nada no caso, né? Vou simplesmente criar essa variável e quando eu crio a variável, ele imediatamente já faz a avaliação da minha variável e já coloca aqui, ó, undefined. Se eu fizer, por exemplo, uma var, se eu quiser saber o que tem ali dentro, né? Se eu fizer o console.log, uma var, e ele vai dizer que tem um undefined ali dentro, tá? Aqui ele fez a avaliação e aqui ele fez o console.log, né, o console.log, e aqui ele fez o undefined, no caso é a avaliação dessa variável aqui. Que a gente pode ver que uma função, ela não retorna nada, ela vai retornar também automaticamente ela retorna undefined. Se a gente fizer um exemplo aqui, por exemplo, a gente não viu funções ainda, mas se a gente fizer um exemplo aqui, por exemplo, se eu criar uma function aqui, a gente vai ver ainda, pode ficar tranquilo, mas por hora eu vou criar uma função chamada minha func, tá? Opa. E não vou retornar nada, simplesmente eu criei essa função, tá? E quando eu fizer a chamada dessa função, tá? Que é assim que se chama uma função, ele vai me retornar undefined, que eu não estou retornando nada, ele tem que retornar alguma coisa, tá? JavaScript, toda função retorna sempre alguma coisa, nem que seja undefined, ok? Bom, e por último, um detalhe importante aqui que eu vou falar é que undefined não é uma palavra reservada, como ele está dizendo aqui, e pode ser usado como identificador, no caso, né, um nome de variável, em um escopo que não seja um escopo global. E a gente vai ver que nesses dois exemplos aqui, ele está fazendo exatamente isso. Olha, vamos ver aqui, por exemplo. Vou abrir o terminal aqui de novo, vou colocar esses dois exemplos aqui, quer ver, ó? Bom, vamos tentar entender o que essas duas funções estão fazendo. Apesar de a gente não ter visto funções ainda, a gente pode entender aqui o que está acontecendo dentro desse contexto, tá? A gente já viu declaração de variável, atribuição de valores, de tipos, e a gente já viu como é que se printa um valor na tela. Então a gente já pode entender o que está se passando aqui nesse contexto. Aqui, essa função está sendo declarada dentro de um contexto de if, tá? A gente não viu if também, e quando a gente for ver a gente vai entender melhor, mas ela é uma função, tá, autoinvocada, tá? E o que acontece nessa função aqui? Ela está declarando, né, dentro dela um valor undefined, uma variável chamada undefined, que recebe uma string contendo o valor full, e aqui depois ele pede para logar na tela tanto o valor da variável, como também ele pede para logar na tela o tipo dessa variável, tá? Aqui a mesma coisa está acontecendo, só que aqui ele está recebendo um parâmetro. Basicamente, as duas funções estão fazendo a mesma coisa, tá? Só que de forma diferente, ok? E no final aqui ele printa na tela, né? Então ele printa aqui o valor, que são os mesmos valores, tá? E o tipo, que é string. Então, se a gente vier aqui, por exemplo, undefined, e colocar e pedir para avaliar, o valor continua sendo undefined. Só que naquele contexto ali, o undefined deixou de ser undefined e virou um outro valor. Bom, e o que eu tenho a dizer sobre isso é que jamais use isso. Sério, nunca faça isso, nunca utilize essa palavra undefined para criar uma variável, tá?
tente escolher outro tipo de nome, não precisa utilizar esse nome, tá? Apesar de ser uma palavra livre para ser utilizada, num contexto que não seja o global, eu, como a maioria das pessoas, vai dizer isso, que não se deve fazer isso, não se deve utilizar, porque você pode ter problemas sérios no futuro, quando você estiver codando, fazendo um projeto mais robusto, tá? Isso pode causar sérios problemas para o seu projeto. Então, eu aconselharia nunca utilizar. Eu só estou mostrando aqui que realmente pode ser feito, tá? É importante saber esse tipo de coisa, apesar de que você não precisa utilizar, tá? Então é isso, pessoal. Você que não está inscrito no canal ainda, eu te peço que você se inscreva, ative o sininho também para receber os próximos vídeos. Se você gostou, dá um like. Até a próxima. Tchau.